A gente já viu o que significa ser nova criatura. A gente já viu quais são as dificuldades de ser essa nova criatura. Nós entendemos um pouquinho do que significa Deus, né? Como é que a gente vê Deus. Depois nós entendemos a importância das Escrituras como palavras de Deus. E ontem nós falamos sobre o que é o ser humano. O ser humano no sentido de como ele foi criado, né? Inclusive, alguém está com esse estudo de ontem? Tem uma coisa que depois que acabou o estudo, me empresta ele aqui. É porque na correria do tempo a gente deixa algumas coisas passarem. Depois assim, gente, é verdade, porque nós paramos naquele título que fala sobre a morte do ser humano e o processo de redenção. A gente falou muito da morte e não falou do processo de redenção, né? E aqui, ó, é bem simplesinho. Por exemplo, em relação à morte da comunhão com Deus, a gente vê que em Jesus o ser humano deixa de ver Deus como um criador irado e passa a tratá-lo como um pai, que sugere uma intimidade, né? Porque se a gente está falando aqui sobre as nossas características e a gente entendeu que a nossa característica é que a gente está num processo de morte, mas aqui num curso de batismo a gente precisa entender que esse processo de morte termina em Cristo Jesus. Que a gente ainda passa por Ele, mas ainda a gente passa por Ele com outro olhar, com a outra característica, né? Então, para a nossa morte da comunhão com Deus, em Jesus a gente passa a ter intimidade com o Pai, tanto é que Ele nos ensinou a orar assim, né? Pai. Quanto à morte da harmonia que a gente tem com a gente mesmo, né? Que o ser humano não se entende consigo mesmo, em Jesus o ser humano volta à harmonia consigo mesmo, pois agora ele pode ser habitado pelo Espírito Santo. Então, todos os conflitos que o ser humano tem consigo mesmo é resolvido quando a gente vai ouvindo a voz do Espírito de Deus em nós, né? Tanto é que nós temos algumas características humanas, como temperamento, mas os nossos temperamentos são transformados pelo Espírito de Deus. A gente precisa parar nesse determinismo, né, psicológico. Quanto à morte da harmonia entre o homem e a mulher, em Jesus acaba-se a guerra dos sexos, né? E você vai vendo, por exemplo, que a partir de Jesus, né, ele já começa a conversar com a mulher samaritana, que era uma coisa totalmente incorreta para a cultura judaica, né? Conversar com a samaritana e ainda mulher. Em Jesus a gente vai vendo que as mulheres têm uma participação muito ativa no ministério deles, seja no sentido de contribuir, seja no sentido de serem as primeiras a anunciar a sua ressurreição. E Jesus, ele se posicionou em público, não apenas contra em relação às mulheres, mas em relação às mulheres vistas como as piores coisas, né? Como as meretrizes. Ele nunca se envergonhou de se manifestar em público em relação às filhas que ele fez, né? E aí, quando o ser humano entende isso, tanto a mulher se reconcilia consigo mesmo, quanto os homens começam a se reconciliar com a mulher. Quanto à morte da felicidade da mulher, né, que a gente falou, das dores de parto, é interessante, né, que um comentarista coloca, né, que o homem começou a olhar assim, né, o amar e o acariciar tornaram-se desejar e dominar, né, o olhar do homem sobre a mulher. Por isso que Jesus chega e fala, ó, todo homem que olha para uma mulher com intenção impura, ou seja, que transforma o amar em acariciar e o desejar em dominar, é adúltero. Agora a gente coloca aqui, né? Em Jesus, a mulher volta a ter destaque e importância. No seu ministério, elas tiveram tanta importância que até hoje causam maus comentários de mentes poluídas. Então, eu até coloquei algumas referências aqui, né? Que Jesus conversa com a samaritana, das mulheres que contribuem com o seu ministério e das mulheres que participam da sua ressurreição, né? Aí, quanto à morte da felicidade do ser humano, em Jesus, o ser humano aprende a matar a sua sede de poder, aprende a depender de Deus, ainda que isso venha ferir o seu machismo, porque é vergonha para o homem depender de Deus, né? E daria para eu contar um monte de história que eu já vi sobre isso, porque a felicidade do homem parece assim, é igual o brasileiro falar, não, nós somos do agronegócio, como se fosse uma coisa linda ser do agronegócio, que é uma vergonha. Mas só porque dá dinheiro o homem acha que nisso consiste a sua felicidade. Em Jesus, Jesus assim, olha,
Quando você é um homem e quer fazer um bom negócio, só faça negócio com quem não pode pagar para você. Quer fazer uma festa? Convide todo mundo que é socialmente irrelevante. E ele conta isso, né, principalmente no Evangelho de Lucas. Então a felicidade passa pelo massacre do próprio ego, né? Quanto à morte do caráter do ser humano, que é quando os seres humanos começam a se relacionar com outras entidades e vai se tornando violento, em Jesus os sentimentos são totalmente modificados, né? Por exemplo, você tem, igual Paulo escrevendo na sua carta, ele já para ser decapitado, ele escreve uma carta só falando de alegria. A gente não, quando a gente está infeliz, faz uma fezinha aí para mim. Ai meu Deus, eu tenho que matar um bicho para poder acalmar os deuses, né? Aquela coisa. Eu tenho que sacrificar meu filho para ver se Deus fica quieto, que era o que dominava a humanidade, né? Quanto à morte da natureza, em Jesus o ser humano passa a dominar a natureza com amor e não com poder. Como a gente vê, por exemplo, lá em Mateus 8, quando Jesus está dormindo no barco e a natureza se revolta, né? A natureza, na verdade, é influenciada por outras coisas, e ele simplesmente fala para o mar: aquieta-te. Tipo, o domínio que você tinha que ter era esse. Não é essa questão de criar tecnologias para deixar a maior parte da humanidade na miséria e você e sua família todos felizes. Então, isso seria a ressurreição da natureza, né? E quanto à morte física, as palavras de Jesus são até repetitivas. Quem crê em mim já passou da morte para a vida. E ele fala, né, que a morte está com seus dias contados e que a gente vai morrer, mas a gente vai ser ressuscitado, que é bem diferente da reencarnação. Na reencarnação, ainda que quem escreveu essa doutrina tenha tido as melhores intenções do mundo, né? A reencarnação que a gente conhece hoje foi ensinada pelo Kardec. Mas ela já vem de tempos antigos. Os próprios judeus acreditavam na reencarnação, quando o rei Herodes acha, por exemplo, que Jesus era a reencarnação de João Batista. Né? O João Batista morreu. E esse cara, meu Deus, o João Batista já morreu e já enfiou em alguém. E esse cara está atormentando a gente, o Herodes, com medo de Jesus. O João Batista era contemporâneo. Era contemporâneo. Mas como o cara está lá no poder, ele não tinha essa ideia, o Herodes ele sabia que existia um João Batista. Aí, tempos depois, é que vai descobrir que tem um cara na Galileia. Só que os judeus tinham essa crença na reencarnação assim, que a pessoa entrava na outra mesmo viva. Então, eu sou adulto, aí eu passei a habitar um espírito que... né? Que é parecido com aquelas curas espíritas, né? Por exemplo, o João de Deus que incorporava, esqueci o nome do médico lá, tem um outro que incorporava o Dr. Fritz. É nesse sentido, né? Que às vezes ele não reencarnava, mas ele ficava sempre possuindo alguém para curar os outros. Aí isso é diferente de ressurreição, porque a ressurreição tudo acabou, o ser humano voltou ao pó, igual Deus falou que a gente iria voltar, mas a grande promessa é: todo mundo vai ser ressuscitado. Né? Ou seja, a gente vai entrar em contato com a nossa plenitude humana. Nós nascemos para sermos corpos, né? Agora corpos glorificados. E quanto à morte espiritual, João 17:3 vai dizer, né, que a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. E Jesus também vai pedir para que a gente não seja tirado do mundo, mas que a gente seja livrado do mal. E uma das formas da gente ir sendo livrado do mal, da gente não ir tendo essa morte espiritual, é a gente ir se apropriando dos dons que Deus nos deu. Os dons espirituais que Deus nos concede, que a gente vai estudar mais para frente, né, em outra situação, ele serve inclusive para a gente ir moldando o nosso caráter em Cristo Jesus. Né? E quanto à morte eterna, Mateus 22, do 31 ao 33, Jesus diz uma coisa que é digna de ser lida. Mateus 22, do 31 ao 33, ele vai dizer assim: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Deus disse isso, ele está perguntando. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Querem dizer assim, para que vocês tenham certeza, esses caras ainda vão ressuscitar no sentido físico do termo.
mas eles estão vivos. Eles estão vivos. O Abraão deve todo dia ficar assim, gente, que legal que Deus falou, ele está vendo as promessas sendo cumpridas, porque isso aqui são palavras de Jesus. Quando se diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é Deus de vivos, esses caras estão vivos. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a gente começar a invocar, Abraão, Jesus falou que você está vivo, então vem aqui para a gente contar algumas coisinhas. Não, aí já é outra coisa, porque o profeta Isaías já fez a pergunta retórica, né? O quê? A favor dos vivos se consultaram os mortos, porque eles estão vivos em Deus e com Deus. Para nós eles estão mortos, porque a gente não só vai morrer, como a gente precisa, para ser transformado, sentir a dor da perda. Essa morte eterna aqui, tipo, o espírito deixar de existir, ou não ganhar salvação, ou... Isso, é o espírito não ganhar a salvação. Mas ele continua existindo. Sim, mas assim, que vida pode existir fora de Deus, né? Então, por isso que isso é chamado de morte eterna. O ser que Deus criou para viver com Ele, optar por viver sem Ele, isso é a morte. Que parece até vida, né? Tem gente que não sente falta de Deus, não está nem aí, não. Mas está morto. E aí, é claro, só Deus sabe o que é para cada indivíduo essa morte eterna. Para alguns é aniquilação. Não existirão mais, como muitas coisas da natureza que são passageiras, né? Nascem, crescem, têm capacidade reprodutiva, envelhecem e morrem, e acabou, é o ciclo da vida. E para outros, a condenação pode significar outras coisas lá para eles, que não pertence a gente mexer com isso, né? Eu acho interessante que até pessoas que têm pouca informação intelectual sobre isso, elas andaram visitando o inferno e elas não percebem as coisas que Deus mostrou para elas ali, como é o caso da pastora Nadir, né? Que eu acredito na experiência que ela teve. Então, nesse sentido, a morte eterna é você viver eternamente a indiferença de Deus. Agora, só Deus sabe o que significa o eterno, o que é uma morte eterna. Porque isso eu estou falando, tudo que a gente estuda sobre Deus não está fora daquilo que Deus é. E o que Deus é? Deus é amor. E o que ele fez antes de criar o primeiro fóton, o primeiro átomo, o primeiro nêutron, foi fazer o cordeiro ser imolado antes da fundação de todas as coisas. Então tudo já foi criado na sua chance de redenção. Agora é claro, isso aqui é a gente em comunhão que vai descobrindo. Para quem está lá fora, a mensagem tem que ser a mensagem que a pessoa consegue ouvir. Eu acho engraçado, por exemplo, que o pessoal do Poder Paralelo, que eles são analfabetos e ao mesmo tempo são espertos, mas eles não são sábios. Então eles morrem de medo. Quando eu entendi isso, eu encaro o aluno mau caráter na cara dura. Você não passa aqui não, que Deus te derrubar. E aí eu estou falando com a psique dele. Ele é o espertalhão, é o mau caráter, é um bandidão, mas ele tem medo, ele tem um limite dele. E aí você conversa com esse cara na linguagem que ele entende. Por isso que na Bíblia o inferno é essa coisa que parece dantesca, né? Que Deus fala que vai ser lançado no fogo eterno. Não é que Deus está mentindo, não. É que as consciências entendem essa linguagem. Cada um Deus está de uma forma diferente. Para mim, o fogo eterno é viver sem Deus. Um segundo que eu acho que Deus está fora da minha vida, isso é a minha tormenta. Né? Agora, o espertalhão não, o espertalhão, eu tenho uma aluna da EJA que ela estava me contando as histórias do filho dela. Eu falei, meu Deus, como é que um ser humano é desse jeito, né? O cara sofreu, foi atropelado, não sei o que, ela levantou, professor, ele levantou do acidente, levantou mais demônio do que tudo que já era. Então esse cara talvez vai ter que entender o inferno na linguagem do lago de fogo, que é lá que ele vai entender que ele foi um ser humano criado para viver em parceria com Deus, né? Não é para viver na solidão dele, que a solidão dele é um cara tão terrível que ele perde as 4 pernas e vai continuar sendo um bicho endemoniado, né? Então, por isso que as escrituras, como ela foi escrita para crianças cósmicas, ela tem essa linguagem infantil do bicho papão, do fogo, não sei o quê. E aí os adultos deveriam entender isso. Espera aí, eu sou adulto, o que me torna adulto? Eu sei que Deus é amor. E Deus é amor, ele vai me responder as minhas questões de adulto, mas ele vai continuar tratando os bebês cósmicos como bebês cósmicos, porque senão eles não serão salvos, né?
E isso é Deus, sendo amor, sendo bondade, sendo justiça. Então, mas aí é legal falar dessas questões, porque isso aqui já coloca a gente no assunto do pecado. Quem pode ler para nós aí o Salmo 32, versículo 1? 1 e 2, na verdade. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Apagados? Isso. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Até aí. Não, até aí mesmo. E o outro texto é o Romanos 4, 7 e 8. Se tiver na mão aí, já pode ler também. Romanos 4, 7. Como são felizes aqueles que têm transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Isso. Então, o Paulo ele está reproduzindo uma frase que é do rei Davi. O rei Davi disse isso no Salmo 32, e o Paulo está falando assim, olha só, gente, o ser humano, ele é torto. O ser humano, ele é torto por natureza, ele não dá conta de andar com Deus, e a própria palavra pecado, não sei se você sabe, a palavra pecado vem de um termo grego que seria amartia, que é algo parecido assim com uma seta torta. O que é uma seta torta? Se a seta está torta, por mais que você mire o alvo, ela vai sempre errar. Ah, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. O pecado é que o ser humano ele é essencialmente torto. Parece que no Islã também eles usam esse conceito. Isso. Que, na verdade, o pecado ele é um conceito tipicamente religioso, monoteísta, né? Porque nenhuma outra religião fala do pecado como as religiões de origem judaico-cristãs, né? Judias, islâmicas e cristãs. Nenhuma outra religião fala do pecado do jeito que a gente fala. O chato é que as religiões monoteístas, elas falam do pecado no sentido de oprimirem uns aos outros. Aí a gente fica, o que é pecado? Aí a gente tem uma listinha lá para saber o que é pecado. Igual a Igreja Católica criou lá os 7 pecados capitais. Ou seja, quais são os pecados que estão na cabeça da lista do pecado. E que são capitais porque eram tratados com pena de morte. Né? Que era a gula, o que mais? Luxúria. Então, o que é uma hipocrisia? Porque a palavra pecado está dizendo do nosso caráter espiritual. Não é nem do nosso caráter psicológico, assim, espiritualmente falando, o ser humano, ele é pecado. Então, se de um lado nós somos pecados, a gente tem que parar de prestar atenção naquilo que a gente pratica, para a gente prestar atenção naquilo que a gente é. E aí o Davi, muito antes de alguém ter teorizado sobre isso, ele vai e escreve, felizes são aqueles a quem Deus jamais imputará pecado. Porque o que acontece? Todo mundo é pecador, todo mundo comete pecado, mas na medida que o ser humano vai se deixando levar pela sua comunhão com Deus, Deus olha assim e fala assim, não vai tocar nessa pessoa. Mas não é que Deus tem peixinhos, não. É porque Deus olhou para a pessoa e viu que essa pessoa está sendo transformada na sua comunhão com Ele, né? E, como diz o salmista, bem-aventurados são aquelas pessoas a quem Deus jamais imputará pecado. Por que Deus jamais imputará pecado? Porque também Deus vai tratar essa pessoa no eixo, até a pessoa aprender que ela não presta e que ela foi salva, foi pela graça do Senhor mesmo. Né? Então o pecado tem essas concepções. Aí nesse sentido, vamos direto lá para o item. Aliás, deixa eu só, antes da gente falar dessas considerações principais, eu gosto de falar disso aqui. Porque a gente fica muito preso nas práticas, então vamos falar das práticas, né? Que a gente tem aí no item 1, 3 tipos de concepções de pecado, né? O primeiro tipo é o que a gente vai chamar de pecado objetivo, que é aquilo que a gente culturalmente entende que é pecado. Todo mundo consegue entender que os exageros são pecados, que a gente vai chamar genericamente de gula, ou de orgias, né? Ou de excessos, ou luxúria. Os excessos são pecados. Tá no nosso provérbio, né? Tudo em excesso faz mal. Né? Companhia em excesso faz mal. Amor em excesso faz mal. Ausência em excesso faz mal. Prazer em excesso faz mal.
Então a gente já tem essa ideia. Então seria o pecado objetivo, que a gente vai chamar classicamente do que o Paulo vai dizer lá nas obras da carne, né? O que são as obras da carne? O que são as obras que nos pegam pelos desejos do nosso corpo? Que a gente até decora, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias ou pelejas ou disputas, né? Dissensões, que é aquelas divisões, as facções, que é você criar um grupinho sem sair daquele meio social como todo, aquele grupinho para ficar criando briga, né? Por isso que a gente chama de facção central, a facção da torcida organizada, quer dizer, todo mundo em nome de um time, mas tem uma facção ali que detesta a outra, eles se matam. E depois vai falar sobre feitiçaria, nós já falamos de idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, as iras, né? Que é essas reações que fazem a gente soltar os puns da alma, mais conhecidos como palavrões, e coisas semelhantes a estas, né? Que a gente vai chamar de pecado objetivo, que se localiza, opa, já sei que eu errei o alvo aqui, me excedi. Aí você tem o pecado subjetivo. O pecado subjetivo é aquilo que, embora a coisa em si não seja pecado, ela é pecado para você e Deus vai cobrar de você como é que você vê isso, né? Por exemplo, vamos pegar uma coisa que é um tema muito precioso no meio cristão. E o sexo fora do casamento, por exemplo. Deus lá do céu vê os relacionamentos, cada um na sua individualidade. Mas a religião ensinou para as pessoas que tem que ter todo um rito, que se a pessoa fizer antes, ela está amaldiçoada, que os filhos feitos antes do casamento, eles carregam a maldição, quer dizer, a pessoa tem toda uma consciência disso. E aí, mesmo assim, ela vai lá e pratica, ou seja, mesmo Deus entendendo que as coisas que poderiam ser diferentes se a pessoa buscasse a Deus, essa pessoa vai ser tratada de acordo com a maneira como ela vê isso. Então, se ela acha que é errado, por que ela está fazendo? Aí isso que a gente vai chamar de pecado subjetivo, tem a ver com a consciência daquela pessoa. Por exemplo, eu sei que beber não é pecado, tanto quanto se alimentar não é pecado. O que a Bíblia condena é a bebedice, tanto quanto a Bíblia condena a glutonaria. Beber não é pecado. Só que de repente a pessoa vem de uma família que o pai era alcoólico e cresceu ouvindo o pai falando muitas besteiras, assediando, fazendo um monte de coisa. Então essa pessoa vai ter uma tendência de olhar a bebida como um pecado. Então essa pessoa, se ela beber, ela não vai só se sentir em pecado, mas como ela está violando a consciência dela, ela está cometendo um pecado. Mas é um pecado para ela. Tem um capítulo na Bíblia que fala só sobre esses limites dessas liberdades, né? Que é Romanos capítulo 8. Ele fala, olha, nós somos livres em Cristo Jesus, só que eu não estou sozinho no mundo. Então, se a minha bebida escandaliza o meu irmão, eu não vou mais beber perto do meu irmão, porque ele tem uma história que ele não vai conseguir entender a minha liberdade, né? E ao mesmo tempo também, como a gente vive nessa cultura dos prazeres, para mim, por exemplo, falar dessas coisas é tranquilo, porque eu nunca me viciei em bebida. Então eu falo dentro da minha liberdade, mas talvez a maioria das pessoas que tem na adolescência e na juventude um lugar de sedução para isso, talvez a bebedice seja sim um pecado para a maioria das pessoas. Não a bebedice, mas a bebidinha. Um copo de cerveja, dependendo da pessoa, ela transforma. Ela transforma. Ela muda. Então ela faz o outro sofrer, não só sozinho. E eu já tive uma outra formação, quer dizer, eu detesto ficar bêbado, então eu não vou fazer nada que vai me tirar a consciência. Não quero saber de mim sem consciência. Mas tem gente que acha uma aventura. Aí para essas pessoas já vai se tornando um pecado subjetivo, que a pessoa está querendo fugir de si mesma, né? Aí não dá. Mas você vê que Deus não tem nenhum problema com isso, porque Deus, quando se fez homem, o primeiro milagre que ele opera é transformar uma água suja em vinho da melhor qualidade, querendo dizer o seguinte, em festa de casamento tem bebida, gente, tá de boa. Em festa de casamento, que você vai conhecer todas as pessoas estranhas, às vezes é bom você estar com um nível de consciência mais assim, pra você aturar esse ser humano chato, né? Mas aí vem a recomendação, não fiquem se embriagando com vinho que há contenda. Encham-se, ou seja, fiquem bêbados do Espírito de Deus, né? Então a pessoa que fica usando dessa liberdade para pecar, ela está cometendo um pecado subjetivo. Ela está entristecendo o Espírito Santo.
Tem mulheres que entendem que Deus não quer que ela use batom vermelho. Pronto, isso é um pecado subjetivo, é uma questão entre Deus e ela. Então vamos lá, pecado objetivo é o que todo mundo entende como pecado. Pecado subjetivo é que aquilo em si não é pecado, mas ele pode configurar um pecado para o indivíduo que está violando a própria consciência, né? Isso eu lido muito no consultório, né? Ai, que eu tô namorando, não sei o quê. Tem 32 anos. Ai, mas eu não tô me aguentando e tal. E quando você explica para as pessoas algumas coisinhas, elas assim, nossa, você abriu minha consciência. A pessoa começa a ter a vida dela de adulta em plena paz. Mas boa parte, não, eu tenho que voltar a ser virgem de novo, não sei o quê. Às vezes a pessoa é separada de 15 anos de relacionamento, aí agora quer namorar como se não conhecesse nada. Aí a pessoa vai ficar se sentindo meio assim, falando, não, então não faça isso, porque o dia que você fizer, você está pecando. Ela está violando a consciência dela, né? E o pecado relativo é que às vezes a coisa em si nunca será pecado, mas Deus se dá, como se diz, Deus se reserva o direito de chegar para alguns de nós e nos dar umas ordens específicas. Por exemplo, Deus pode chegar para mim e falar assim, eu quero que você fique 3 meses sem conversar com determinada pessoa. Deus já chegou para mim e já falou isso. Não quero que você converse com determinada pessoa até a hora que eu te ordenar. E que tormenta que virou, porque a pessoa assim, mas por que você não quer falar comigo? E não sei o quê. E aquilo doía, porque era uma pessoa muito querida, e Deus falou assim, não quero você falando com essa pessoa. Até um determinado tempo. Então, olha só, uma coisinha bem boba. Só que se eu fosse lá conversar com essa pessoa, o que eu estava cometendo? Pecado. É um pecado relativo. Que alguém fala assim, isso não vem de Deus não, Deus não quer separar ninguém não. Olha, Deus chegou para mim e disse que não era para eu conversar com determinada pessoa. Deus chegou para o Saul e falou, Saul, você confia em mim? Eu sou o seu Deus? A Amalequita é a Amalequita. A Amalequita não tem dó de ninguém. Então eu quero que você haja com a Amalequita como eles agem com todos os povos. Você não vai ter dó de ninguém, nem de homem, nem de mulher, nem de animal, nem de criança. Aí o que a gente faz? A gente escuta Deus falando e a gente... 1 Samuel capítulo 15. E aí o Samuel chega para o Samuel e fala assim, o Samuel chega para o rei Saul e fala assim, Saul, por que você não obedeceu à voz de Deus? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, que é um texto que a religião perverteu, né? Qual é a rebelião que é como o pecado de feitiçaria? É essa rebelião a uma ordem muito específica de Deus. Deus chega para você e fala assim, eu sei que é a Amalequita, e você é rei do meu povo. Eu quero que o meu povo faça com os Amalequitas o que os Amalequitas já fizeram com muita gente. Eles fizeram. Dane-se o leitor do século XXI que vai estranhar isso aqui. Eu sou o teu Deus, eu estou dizendo, se eu sou o Criador, sou eu que assumo essas mortes. Quer dizer, na nossa relação com Deus, a nossa percepção toda tem de mudar. Isso parece um discurso nazista? Parece. Só que quando você volta lá em 1000 a.C., que o Saul reinou, essas coisas são totalmente compreensíveis àquela situação específica. E foi uma única situação. E aí o Samuel chega para o Saul e fala assim, olha só, isso que você fez contra Deus é rebelião. E nesse caso aí a rebelião é como um pecado de feitiçaria, ou seja, você se tornou um diabo diante de Deus. Porque Deus te colocou no trono, Deus te deu uma ordem que vai contra todos os seus princípios, mas e daí? Seus princípios agora são maiores do que Deus, que te deu a ordem? Foi por isso que o Abraão foi justificado, porque Deus deu a ele uma ordem. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e leva para mim em sacrifício. E aí, como Abraão obedeceu, ele não praticou o pecado de feitiçaria. E aí, quando a gente fala obedecer, gente, pelo amor de Deus, vocês estão diante de um cara que detesta obediências à criatura. Quando o texto me fala de obedecer a Deus. É aquilo que os apóstolos tiveram que reforçar. Importa-nos obedecer antes a Deus do que aos homens. Porque, ele está desobedecendo um pastor que foi instituído por Deus. O pastor que foi instituído por Deus, que se vire com Deus. Porque se eu tenho uma ordem de Deus, o pastor pode me prender, pode me açoitar, pode mandar me matar, eu estou obedecendo a Deus. Não tem problema. Agora, quando eu desobedeço a Deus, aí acabou as minhas chances. É aí por isso que ele fala que nesse caso aí, essa rebelião a Deus,
é um pecado de feitiçaria, porque você está se pervertendo. O que aconteceu com Balaão, por exemplo, né? O Balaão estava ganhando uma grana muito grande do rei da Mesopotâmia para poder amaldiçoar Israel. E aí, em nome da grana, ele ficou tão fascinado em amaldiçoar o povo de Israel que ele virou um feiticeiro, assim, a jumenta teve que falar com ele, né? Por que você me fustiga? Que mal que eu te fiz? Que é isso? Mas mesmo depois da jumenta, ele vai lá e tenta amaldiçoar. E Deus vai lá e pega a boca dele. Não, você não vai amaldiçoar o meu povo não, seu bruxo safado. Eu tive uma experiência assim também. O Balaão está no período O Balaão foi com Israel no deserto, quando o rei da Mesopotâmia viu que os midianitas, né, os primos de Israel, diziam que Israel estava para entrar no território dos cananeus. O rei falou assim: eles vão invadir o nosso território e na verdade eles não vão fazer nada contra os mesopotâmios. Eles vão invadir nosso território, então Balaão, por favor, amaldiçoa esse povo tem que morrer lá. E aí Deus não deixou esse cara amaldiçoar. Mas ele estava tão cego pela grana que ele ia receber que ele fez 3 tentativas. E Deus transformou as 3 tentativas em profecia em favor de Israel. Imagina Abraão explicando para o Isaac que Deus estava querendo ele em sacrifício. Ele foi calado. Cadê o cordeiro, pai? Ó, Deus proverá para si um cordeiro. Não tem conversa, só tem obediência. E aí, quando Deus faz essa revelação específica para uma pessoa, que ele é o criador do universo, e veio dizer isso para uma pessoa, aí a punição é altíssima. Então, esses são os pecados relativos, que não tem nada de errado em si, ou às vezes é algo que para você, para sua moral, parece um absurdo, né? E aí a pessoa fica com a própria moral e larga Deus para lá. Isso é idolatria, isso é feitiçaria, né? É tipo uma calça jeans pode ser pecado para mim, por causa da intenção do meu coração, e pode não ser pecado para outra. Isso. É a mesma coisa, né? Isso, só que aí está mais o pecado subjetivo. Subjetivo, né? O relativo é porque às vezes a coisa em si parece um absurdo para você, igual essa coisa assim: puxa, por que Deus não quer que eu converse com uma pessoa tão legal, tão prestativa? Acho que foi a pessoa mais prestativa que passou nessa nossa tentativa de caminhada aqui, que já vai para 15 anos, né? E aí Deus falou assim: não quero que você converse com essa pessoa, até a hora que eu te disser sim. E aí tinha algo acontecendo lá. E o tempo sempre prova que Deus tem razão, né? Verdade. Ele tem razão. Mas foi uma das pessoas mais prestativas que passaram aqui com a gente. Uma pessoa fiel, sabe? E é isso que dói, assim: meu Deus, tu me deste essa ordem, amém, vamos obedecer. Então vamos lá para as nossas considerações principais aí. Quem pode ler, por favor? Pecado no grego é amartia. Indica errar o alvo, fracassar. A Bíblia é o primeiro livro a mostrar o pecado como algo que nos afasta de Deus. As outras religiões, de alguma forma, entendem que o pecado é essencial. O pecado é até essencial para o nosso crescimento. Isso é curioso, né? Se você vai dar uma olhadinha. E assim, é porque a humanidade não tem consciência disso. Isso é Deus quem revela pra gente que é pecado. Mas você pega, por exemplo, os cultos antigos da fertilidade. É uma grande, né, suruba religiosa em público. Os cultos da fertilidade. Que as pessoas faziam por devoção às divindades, mas tem aquela história da mulher tribal, né, de todo mundo se pegando e tal, e eles entendem que fazer aquilo é até essencial para o desenvolvimento da humanidade. Eles não pensam assim que isso tem alguma coisa errada, né? Fala das dionisíacas. Isso, as festas dionisíacas, né, os bacanais, exatamente. Da onde vem, né, os nossos carnavais, né? B. Pensam que pecado é tudo que dá prazer. Aí é outra coisa que os cristãos erram muito. A gente sempre pensa que pecado tem a ver com aquilo que nos dá prazer. E na verdade não é isso. O pecado é você ter uma natureza que desobedece a Deus, né? Dizem que não é necessário salvação. Não, pelo menos a salvação através de Jesus. É igual a gente está falando agora da reencarnação, que a pessoa entende assim: não é que você tem que ser salvação em Jesus, é que Deus pratica a sua justiça como? Você vai ter chances de várias reencarnações até você se tornar um ser evoluído. Tanto é verdade que, em última análise, por tudo que eu já li do Allan Kardec, ele nem considera Jesus como o salvador do mundo, ele considera Jesus como um ser mais evoluído, que a gente vai tendo várias reencarnações até a gente chegar na evolução que Cristo chegou. Eu já frequentei já. E aí ele não é que ele foi salvo pela graça de Deus, ele foi salvo por ter penado por várias reencarnações. Vagando, né? Vagando, é isso.
É isso que eu estou falando. Não estou falando mal do Kardec, um ser humano bem intencionado e tal, mas é isso. Uma coisa é o evangelho, outra coisa é o que as religiões conseguem intuir. É o 3 agora, né? Independentemente de praticarmos o pecado ou não, somos pecadores. É a nossa natureza. É como um pé de manga que, independentemente de estar na época de produzir fruto, continua sendo um pé de manga. Isso, ou seja, mesmo que a árvore não esteja produzindo fruto, no caso maldito do pecado, ela continua sendo aquela árvore com aquela natureza, né? 4. Mas uma coisa é ser pecador e outra completamente diferente é viver em pecado. Isso, a gente até já estudou isso aqui, né? 1 João 1, 8 e 10 fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, nós somos pecadores. Por outro lado, o mesmo texto vai dizer assim, olha, não pequem, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai e você precisa confessar isso, né? E a gente fica muito preocupado com os atos, mas a gente tem que preocupar mesmo com a nossa essência. Senhor, eu sou vida nova mesmo? Eu estou dando os frutos do teu Espírito em mim ou estou realizando as obras da carne? É nesse sentido. Se deparar consigo o tempo todo, né? Exatamente. Ver quem você é o tempo todo. Isso. Né? Número 5. O pecado é universal. Ele teve no diabo o seu principal agente. E, com isso, toda a existência ficou manchada. Mas isso não quer dizer que a culpa dos nossos pecados seja do diabo. A culpa é nossa. Isso aqui é importante. Marcos 7, do 20 ao 23, que a gente tem... Até que pararam com isso, né? Depois de ouvirem tantas críticas, mas tinha uma tradição na igreja que falava, espírito de prostituição, espírito de não sei o quê, espírito de bebedice. Aí Jesus chega lá em Marcos 7 e fala assim, olha, é de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus desígnios, os adultérios, as idolatrias, os excessos. Tem nada de diabo, é vocês é que tem essa natureza, né? E ele disse isso para uma comunidade religiosa que estava preocupado com os discípulos que tiveram que comer naquele dia sem lavar as mãos, né? Que não tinha água igual a gente tem água da Copasa na nossa torneira. Então eles andavam muitas distâncias, estavam mortos de fome e começaram a comer espigas sem lavar as mãos. Aí, estão em pecado. Aí Jesus assim, não é o que entra pelo coração, não é o que entra pela boca que contamina o ser humano. É o que sai do coração que contamina o ser humano. Então, não é diabo, é o ser humano que é assim. O diabo é, na verdade, o grande parceiro do ser humano nas porcarias que ele faz. Mas é o ser humano sozinho que faz isso tudo. O diabo é apenas o ampliador e o grande patrocinador das nossas más tendências. Não sei se alguém já leu algum trecho da Bíblia de Satanás. Aleister Crowley escreveu um livro também sobre isso. E assim, o diabo é perfeito. O ser humano, gente, esse é o meu parça. Ele é mais bonito do que Jesus. Né? E tem até uma religião que o Paulo Coelho e o Raul Seixas seguiam, né? Que a frase dela é assim, faz o que tu queres, essa é a lei, né? A da sociedade alternativa. Que é um princípio, tirando Deus, nossa, é verdade. Você é um ser humano, você é o dono da sua vida, faz o que tu queres, essa é a lei. E aí... A frase do Dostoiévski é, se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido. E de fato, tudo é permitido. Exatamente. E aí, um dos versículos da Bíblia satânica é esse. Que é isso, né? O diabo não existe não, o diabo é tudo de bom, de alegre que tem em nós. Ele vai sendo esse patrocinador, né? Aí... Fomos criados em pecado, mas fomos criados livres. E ainda que certos pecados sejam tentações diretas do diabo, o não cair neles pertence à nossa escolha, no Espírito. Isso, é a nossa escolha no Espírito, porque a gente não consegue escolher sem o Espírito de Deus, não. É a nossa escolha no Espírito. Geralmente, no cotidiano, o Espírito perde para essa escolha, porque ele mostra pra gente que não é uma boa, mas você vai lá e se lasca todo, e ele continua naquela obra penosa de nos salvar dessa natureza, que a gente não sabe viver sem essa natureza. A gente não sabe fazer nada sem essa natureza, né? O nosso trabalho, seja ele qual for, depende um pouquinho da desgraça que o outro vive. O que é o médico sem os doentes? O que é o psicólogo sem a perturbação dos outros? O que é o motorista? Imagina, se todo mundo tiver condições de ter seu carro, os motoristas de ônibus não vão gostar disso não, né?
Ou seja, você pega qualquer profissão, porque, na verdade, a nossa natureza é pecaminosa, por quê? Porque a gente está dentro do que a gente chama de bolha maldita, né? A terra, a existência ficou maldita por nossa causa. Então a gente não consegue nem desejar uma vida eterna, a gente não sabe viver uma outra vida fora disso aqui. Por isso que muitas vezes em matéria de fé, os que estão passando por dificuldade financeira eu estou libertando vocês das toxinas deste mundo. E confia em mim, vai nisso. Eu não cuido dos pardais? Me dê uma chance que eu vou te provar que eu cuido de você. A grana não está entrando, não? Pois o seu pecado consiste em me largar pela grana. Jesus, ele é radical, né? Para quem acha que a gente prega um Jesus bonzinho, mas ele é bonzinho com a gente no sentido dele ser radical contra a nossa natureza, porque ele quer fazer da gente oliveira verdadeira, né? O Oliver, meu netinho, está chegando. E 6. Foi precisa a missão de Cristo para dar um basta ao pecado universal. Podemos perceber claramente que, onde quer que o Evangelho avance, as loucuras humanas diminuem. Mas só um adendo aí, tá? É onde quer que o Evangelho avance. Que a gente confunde o avanço do Evangelho com o quê? Com o avanço do cristianismo. O cristianismo avançou e um monte de coisa horrível foi avançando junto. Agora, a transformação de Deus, a palavra de Deus, onde ela avança, isso diminui. E aí eu posso falar isso de experiência própria. Eu me lembro que dessa igreja de onde eu fui expulso, né, eu congreguei lá durante 9 anos. E é muito bonito você ver que é Deus quem faz as coisas, porque primeiro, uns caras que não gostam de estudar começam a frequentar seus estudos. Os caras que não gostam de nada, eles começam a ter uma batalha espiritual, mas ele quer ficar perto de você porque ele quer sair daquilo. Aí as pessoas vão sendo transformadas. Só que a fama que você tem na igreja é esse monte de jovem aí, com essas ideias pervertidas. É o jovem com a ideia pervertida. Ô Leleco, será que eu sou sapatão que eu não consigo gostar de ninguém? É Deus preservando a pessoa na sua sexualidade ali. Aí depois a pessoa vai e faz 18 anos, ela descobre que ela tem a sexualidade. Mas agora já está com 18. Aí o que eu achei bonito, assim, que Deus preservou as características de adolescentes que andavam com a gente, até eles terem idade para assumir a sua sexualidade. Mas a pressão, né, a coercitividade social é tão grande que as pessoas achavam, eu devo ser viado, não consigo gostar de ninguém. Não, é porque agora você está gostando de Bíblia, agora você vai gostar de Bíblia, vai gostar de visitar, vai gostar de fazer um monte de coisa. Então é legal, assim, eu já tive 2 experiências longas, assim, com turmas de adolescentes nesse sentido, que é milagre de Deus, porque eu, como ser humano, não atraio a simpatia de adolescente nenhum, né? Mal consigo atrair a simpatia dos meus familiares. Eu não sou esse ser humano simpático, mas como é obra de Deus, ele está assim, você nunca vai se gloriar disso, você vai saber que fui eu quem fiz isso. Fui eu que fiz um cara aí 2 horas da tarde nos seus estudos, porque fui eu quem fiz isso. Não é você. Você não tem como. Você não tem chance nenhuma. Então, onde o evangelho avança, as loucuras humanas diminuem. E é muito bonito você ver isso. Muito bonito. Letra B. O problema é que as pessoas que se convertem ainda encaravam o evangelho com muita religiosidade. Isto é, pensam que, para estarmos bem com Deus, é necessário conservar 2 coisas que Deus abomina: os rituais e o moralismo. Vou continuar. Daí a expressão últimos dias. A morte e o pecado estão com os dias contados, e por isso é que eles estão desesperadamente enlouquecidos. Por exemplo, eu esqueci de citar aqui o Apocalipse, né, que fala assim, que aquele que é puro torne-se mais puro, e aquele que é impuro vá se lambuzar, porque o pecado e o diabo estão com os dias contados, e eles vêm para seduzir com muita força, mas não é para ninguém ficar concentrado nisso, não. Jesus está assim, eu não falei que eu estou convosco todos os dias? Então o desespero, a ansiedade, o frenesi, a tentação, vocês têm que compartilhar isso comigo. E por último aí, letra D? Letra D. Ou seja, é por isso que nos últimos dias, juntamente com o derramamento do Espírito, haverá um aumento da iniquidade. É o desespero do inferno. Isso, que é aquilo que aquela figura que a gente fala, né? Que quando o rio de Deus vem, o poder de Deus vem, aí ele traz, né?
Essa rua nossa é um ótimo exemplo disso. Quando vem enxurrada, quando vem chuva, e a lixaiada que tem lá em cima vem tudo descendo junto. Aí desce lixão, bicho morto, bicho podre. Mas a água é Deus mesmo, trazendo a purificação. É o número 7. Mas o pecado também é pessoal. Ah, tá. Só pra gente localizar aqui, pra gente não perder a lógica. É porque eu tava falando, foi lá no item 5, que o pecado é universal. E tudo que foi falado até aqui, mostrando assim, como é que a gente dentro dessa bolha maldita tem essa batalha espiritual contra o pecado. A gente não pode confundir pecado com problema psicológico, a gente não pode confundir pecado com uma situação jurídica. Por exemplo, às vezes você tem que ser contundente numa situação. Ai, você se irou, para com isso, você está muito magoado. Às vezes eu vejo até em casa, às vezes eu me posiciono, por exemplo, por uma questão, quando eu falo do Marco Feliciano, eu falo com muita indignação, porque eu acho que esse cara, com todo o conhecimento que ele tem, ele sacaneou com os dons que Deus deu a ele. Aí, Leleca, o seu ídolo agora está falando. As pessoas pensam que eu odeio o Marco Feliciano. Eu odeio aquilo que ele fez com aquilo que eu vi Deus dando para ele. Eu já fui às pregações do Marco Feliciano ver Deus agindo nele. E ali ele já apresentava um montinho de defeito de caráter, né? E agora ele, esse homem próspero, mentiroso, ele gravou um vídeo aí no dia da morte daquele imbecil lá norte-americano, que tinha discursos nada interessantes contra as pessoas pretas, por exemplo, né? E aí a gente descobre de ontem para hoje que, inclusive, ele não foi morto por um esquerdista, ele foi morto por um direitista que achava que ele não estava sendo de direita do jeito que ele queria. Aí tá um direita muito fraco, deixa eu matar esse cara. Pá! Matou ele. Aí, cadê o vídeo do Nicolas agora, servo de Satanás, que todo mundo acha que é servo do Senhor? Aqui no programa do William Bach, no W na CNN. Sim. Aí o tema era política e religião, né? Uhum. Aí ele tava falando, batendo na tecla lá só que não teve ninguém para contestar isso, sabe? Porque a esquerda, Isso que é chato. A esquerda, ela é questão de combate à liberdade de expressão, né? Sim. Aí eu pensei, nossa, é justamente ele falando, porque ele é um cara que foi mandado embora da Globo, porque ele falou racismo. O racismo, né? Só podia ser coisa de aí preto. Eu falei assim, só que teve um cara lá que ele não chegou a falar, mas ele falou assim, sutilmente, né? Mas alguém tinha que lavar a cara dele lá, porque se liberdade de expressão foi isso que ele falou lá, o racista, né? Não tem autoridade para falar. Sim, ele nunca mais era para ter conseguido nenhum emprego de relevância. São vários pastores, todos eram ligados à religião, sabe? Uhum. E ninguém para contestar isso. O Marcos Feliciano, não sei se você observou, mas eu também via tudo dele, quando eu conheci, né? Muitos anos atrás. Mas até a postura dele, a postura física, uhum. Ela veio caminhando junto com Você fala a aparência dele, né? A aparência dele foi mudando, mas uhum. a postura também, até a forma de posicionar, foi transformando junto com o caráter dele. Ele tá totalmente duro, tapado. Tipo assim, muito diferente até aquele pastor, como é que é o nome dele, que foi candidato a presidente? Arrogante demais a conta. Cabo Daciolo, né? Tá, isso tá tudo registrado na internet. E o Marco Feliciano duro, fechado e tipo próspero. Tipo o Silas Malafaia, tipo aquela arrogância assim. Sim. Então, são pessoas que realmente têm vocação divina. E aí quando a gente, é isso que eu estava falando, a gente não confundir algumas questões operacionais com pecado. Porque, por exemplo, Jesus, quando ele ficou irado no templo, ele não pecou ali. Não é pecado você se irar contra uma injustiça daquela. Às vezes a gente sente a ira. O pecado é, por exemplo, no meio da sua ira, você xingar uns palavrões. Jesus não fez isso. Né? Mas, como diz o pessoal lá da justiça, o mérito da coisa não é pecado, não. Quem tem dignidade se ira contra a injustiça. Né? O amor não se alegra com a injustiça. Aí, irmãozinho tá muito magoado, hein? Cuidado aí. Não, o amor, que é Deus, né? Uhum. Aí que vem a questão da ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o amor de Deus fazendo barulho. Mas o pecado também é pessoal. Assim, conquanto não possamos alterar a natureza do mundo, podemos ser redimidos no nível individual em Cristo. Que Jesus falou, né, em João 17, não peço que os tires do mundo, ou seja, porque o mundo continua sendo o que é, mas que os livres do mal. Jesus falando, né, orando a Deus. Os pecados que praticamos são apenas manifestações físicas visíveis de um problema maior. O pecado essencial
a nossa natureza pecaminosa. Daí o termo carne. Mas isso não significa que o corpo seja pior do que o espírito, como prega a maioria das religiões. Porque a gente criou essa coisa chamada de tricotomia, né? O ser humano é o quê? É espírito, alma e corpo. Então, o corpo é a carcaça. O corpo é a sala da casa. Inclusive, teve um livro que eles escreveram numa época chamado Porcos na Sala. Na verdade, está falando como é que o corpo é o lugar do pecado, que tudo está aqui, que isso aqui vai ser destruído. Isso é uma lógica trinitarista. O que quer dizer uma lógica trinitarista? Como se o espírito estivesse no topo da cadeia, a alma estivesse no meio e o corpo estivesse lá no lixão. Na verdade, não é isso, não. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Se eu não tiver com as minhas sinapses funcionando muito bem, o pensamento não vai ser bem processado, não. Viva a psiquiatria, corpo. Somos salvos do poder e da punição do pecado, mas só seremos libertados de sua presença no céu. Isso é uma coisa que a gente precisa saber para ter firmeza. Do poder e da punição a gente é guardado, né? A gente é salvo do poder e da punição. Agora, da presença, por isso que é a luta diária. Por isso que no Antigo Testamento o sacrifício era diário e no Novo Testamento a comunhão com Deus tem de ser diária. Estamos livres do pecado, mas nem sempre estamos livres de sofrer por causa dos pecados de outrem. Por quê? Porque somos de Deus, mas o mundo continua sendo do maligno. Então, por exemplo, vamos pensar nas questões sociais do pecado dos outros, né? De outrem. Por mais que você seja servo de Deus, é possível que você esteja num emprego onde está acontecendo lavagem de dinheiro, né? Então é isso, o pecado não te atinge como indivíduo, mas você está naquilo que o Apocalipse chama que é o governo do anticristo. É ele que manda nesses sistemas, né? E aí, sem você perceber, você está cooperando com um monte de injustiça. Por isso que Deus não quer que você fique neurado para descobrir se você está sendo injusto ou não. Deus quer que você o busque todo dia, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu nem sei que eu cometi e traz à luz o que eu preciso, porque eu preciso me arrepender daquilo que eu sei, né? Depois... Por isso, precisamos entender que, no mundo caído e com a redenção ainda em processo, nem sempre somos chamados para vencer, mas sempre somos chamados para ser santos, ainda que não entendamos o motivo para a nossa aparente derrota. Isso aconteceu muito em Daniel, do capítulo 10 ao 12, né? Quando ele tem várias revelações de Deus, e aí ele ficou com aquela coisa assim, isso vai acontecer e tal. Aí o anjo fala com ele, Daniel, eu só estou te mostrando as coisas. Vai rolar um tanto de coisa ainda que está predestinada para o seu povo, né? Porque a gente não está aqui necessariamente para vencer. A gente está aqui para a gente ser santo, né? Santo é o quê? Mesmo vivendo no mundo comum, saindo comumente para trabalhar, eu sou separado, eu sou santo, porque, aliás, essa categoria que a Igreja Católica criou do santo, o santo é o que fez milagre. Quem iluminou o padre de qual geração para colocar isso? Aí vê lá qual cura que ele fez. Que critério mais infantil para dizer que alguém é santo? Santo é todo aquele que anda com Deus, mesmo que não tenha feito nenhum milagre. Jesus disse isso do João Batista, né? Olha, o João não operou nenhum milagre, mas não existe profeta maior do que ele. Porque para Jesus ser santo não é ter operado milagre. Aliás, o João de Deus operou muitos milagres e santo ele não é. Né? Enfim, a gente tem que ficar debatendo. O Evangelho nos faz debater com as nossas próprias tradições religiosas, né? Aí essa parte do pecado uns dos outros pode ficar para depois. As nossas tendências pecaminosas é assim. Lá em Tiago 1, 13 e 14 fala assim, olha, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aí vem o diabo, o psicólogo maior. Então ele e seus secretários, mais conhecidos como demônios, eles sabem quais são as tendências, as preferências, as vocações, tudo que a gente quer e o vazio que a gente tem. Aí cada um vai ter uma preferência, que a gente pode só ler aqui, ó. Tá no item, aqui ó, número 4, a nossa tendência pecaminosa particular, que a Bíblia vai chamar isso de cobiça. Cobiça é o quê? Qual que é o seu desejo? Qual que é o seu sonho? Do que você gosta? Aí no número 3 está escrito aqui, ó, alguns vão ter umas tendências que tem a ver com pecados políticos, né?
que são nitidamente ligados ao poder. Ah, Deus me deu governos. Aí a pessoa começa a querer mandar em todo mundo. Outros vão ter uma tendência com pecados econômicos, que começa com aquela coisa assim, não, eu sou uma mulher guerreira, eu preciso ter a renda dos meus filhos trabalhando 72 horas por dia. É uma cobiça econômica. Os pecados sensuais, que as pessoas acham que são apenas os pecados, que são os únicos pecados, né? Que estão intimamente ligados à sexualidade, que é a prostituição, adultério, lascívia, impureza, as bebedices, que tem a ver com o prazer, os palavrões, que são grandes descargas de prazer, né? A blasfêmia, que é você falar mal de Deus em nome das suas revoltas pessoais, a malícia, falta de pudor. Falta de pudor é aquela coisa assim, por exemplo, vamos masculinizar esse problema. Assim, corpo é corpo. Agora, por que que eu, que me sinto transformado pelo Espírito Santo, tenho que vir a um estudo bíblico, na comunhão uns com os outros, com uma bermuda de... Como é que é o nome daquelas roupas que a gente usa para academia? Acho que é like, né? Aquela coisa bem colada no corpo, assim, que você sabe se a coisa tá para a esquerda ou para a direita, assim. Ai, o que tem? É o gosto do particular dele. Não, mas tem alguma coisa do indivíduo aí de exibicionismo. Então isso serve para o homem, serve para a mulher. Olha, ela não tem culpa de ter corpo feminino, mas por que ela precisa andar com a metade da bunda de fora? Eu entendo que você vai em determinados substratos sociais, que as meninas começaram a crescer assim, então elas não sabem se vestir de outra forma. Mas quem é habitado pelo Espírito Santo começa a se incomodar com determinadas coisas, né? Nesse sentido. Que é uma coisa, isso que eu estou falando, de coisas comuns. Se a pessoa está na praia, está de biquíni, está todo mundo com a bunda de fora, isso não faz a menor diferença, né? Aí, letra D, os pecados espirituais são intimamente ligados à religiosidade, né? Idolatria, feitiçaria, ocultismo, satanismo, liberalismo, legalismo. Liberalismo essa aqui é a igreja, nós vamos fazer de tudo. A ceia aqui não é mais pão e vinho, a ceia aqui é maconha. E o legalismo é aquela coisa de vai ficar fora de comunhão porque chegou 7h10 para o louvor. Né? Que cortou a ponta do cabelo, são pecados espirituais. E os pecados interpessoais, né, que são as inimizades, as contendas, os ciúmes, ou seja, eu reagrupei as obras da carne que o Paulo fala lá, né? E a lista é infinita. Agora deixa eu ver uma coisa boa para a gente falar aqui, para a gente já ir para os finalmente. A gente tem aqui as 3 consequências, mas acho que a gente não precisa falar disso. Isso aqui é importante para a gente terminar, o item 7. A evolução do pecado no indivíduo. Vamos ler. Pode ler. Todo pecado nasce de motivos bons, inocentes. Isso porque, junto com a imagem de Deus, estilhaçada no homem, há o pecado que nos habita. É o que acontece, por exemplo, quando uma mulher se torna adúltera. Sua sexualidade, que é boa e criada por Deus, está contaminada pela sua natureza pecaminosa. Eu coloquei o exemplo da mulher adúltera porque as mulheres se criminalizam meramente por terem sexualidade. Mulher tem uma coceira mais frequente do que os outros na pele. Ai, meu Deus, eu tenho a pombagira. Não. Isso é uma característica individual dela. Quando é que essa coisa humana e legítima, humana e legítima, não é ilegítima, né? É humana, legítima, se transforma em pecado. É quando ela... meu Deus, na verdade não é que eu tenho desejo, é que eu só quero pegar um casado. E aí, é claro, tem pecado aí? Tem, mas essa pessoa, mesmo em meio aos seus pecados, ela pode procurar uma psicoterapeuta para entender por que ela tem esse desejo terrível só por homens casados, né? É nesse sentido. Mas o motivo do pecado dela é um motivo bom, inocente, é a sexualidade dela que está alterada por alguma coisa que ela não sabe o que é. É isso que eu falo, né? Quando Jesus chegou lá para a mulher pega em suposto adultério, ele falou com ela, vá em paz, não peques mais. Mas se houvesse psicologia lá, ela poderia arrumar uma terapia para saber, mas por que eu estava nessa? Por que depois que ele me perdoou, aí que eu dei uma vontade mais louca ainda de ficar indo atrás disso? É que a história é reticente, a gente não sabe o que aconteceu com ela, né? Segundo, a base de todo pecado é a desconfiança em Deus. Então, se o motivo do pecado é a nossa personalidade, ou seja, não tem nada de errado com o motivo, né?
qual que é a base? É a desconfiança em Deus. Ou seja, todo pecado é porque a gente não consegue confiar em Deus. Vai lá. Ou seja, o motivo é bom, mas a maneira como resolvemos nos conduzir em relação a ele é duvidando de Deus. Como no exemplo acima, o sexo é bom, mas o mundo insiste em nos ensinar que ele só é bom se for fora do casamento. E isso é um ato de desconfiança para com o Criador. O primeiro ato de qualquer pecado é a desobediência, a rebeldia em relação a Deus. Quem desconfia, rebela-se, ainda que tal rebelião venha mascarada pela caridade ou por dons espirituais. Eu coloquei a caridade agora nesse caso, quando Deus falou que não era para conversar com determinada pessoa. Aí eu poderia falar, não, isso não é de Deus, não. Deus não vai me afastar de pessoas tão boas na minha vida, né? Deus falou assim, eu não quero que você vá falar com determinado povo. Que isso, Senhor? Eu só queria levar cestas básicas para eles. Sabe, de caridade? É aquilo que Jesus falou. De que adianta você ganhar o mundo inteiro, você perdeu a sua alma? Sabe por quê? Porque você não confiou em mim, você não me obedece. Né? E é outra coisa que Jesus fala, né? Que muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz grandes sinais. E Jesus fala assim, eu estou vendo a multidão aí, mas e daí? Você não fez o que eu te disse para você fazer? Então, há muitos pecados disfarçados de unção, de caridade, de eficiência, e aí são pecados. Porque aquelas pessoas que foram salvas pela sua estratégia marqueteira de pregação, elas seriam salvas de qualquer maneira. Né? Você só for um ser humano desobediente a Deus mesmo. E letra B, por exemplo? Por exemplo, por trás da caridade dos espíritas está a quebra de um mandamento. Não consultarás aos mortos. Pegando aí, né? Que a gente fala assim, mas que isso, o Espírito é bom, é o Espírito Emmanuel que veio falar comigo. Mas Deus falou que não era pra gente consultar os mortos. Deus até disse que deve ter algum morto aí fazendo alguma coisa, mas ele disse que não é pra gente procurar esse morto, não. Isso aí é um princípio que é repetido, né, no Novo Testamento, nas referências aí. Então, só para sintetizar essa parte, todo pecado tem um motivo que é bom, porque é um motivo com o qual Deus nos fez. Agora, a base de todo esse pecado é que a gente desconfia de Deus. E o primeiro ato do pecado é quando a gente desobedece. Porque tem gente que desconfia de Deus. Mas, peraí, deixa eu me dar um tempo, deixa eu andando com ele, deixa eu ver. Meu Deus, que bom que eu não fiz isso, que o Senhor foi comigo, o Senhor foi por mim. Né? Agora, quando você pratica, aí o primeiro ato de todo pecado é a rebelião contra Deus. O que fazer com os pecados? Para a gente terminar. Saiba que, quando você aceitou Jesus, seu grande pecado foi vencido. Você não cria em Jesus. Isto é, não o reconhecia como Salvador e Senhor. Então, o grande pecado é o quê? É o de não crermos em Jesus. E esse pecado foi vencido, porque você aceitou Jesus, você já sabe, né? Que não vai ser assim. Não crer em Jesus é o grande pecado da humanidade. Mas, se agora você crê no Filho de Deus, siga-o em seus ensinos. Ok. Saiba que, quando você aceitou Jesus, seus pecados passados foram todos cancelados. Porque a gente fica assim, meu Deus, eu já aprontei demais. E aí, em Atos tem um versículo que fala que Deus não considera os seus tempos de ignorância. Por isso que a gente vê, quando é conversão genuína, às vezes o cara é um matador, um gangster, mas quando ele se converte, e aí Deus está assim, tudo que você fez lá, você fez na sua ignorância, está tudo perdoado, já era. Não é essas conversões de prisão, né? O cara descobre, ai meu Deus, se eu virar crente eu diminuo minha pena. Está falando de coisa verdadeira. Acho que a conversão assim que eu vi mais acontecendo foi a do Rodolfo, o ex-Raimundos. O cara estava no auge da fama. Ele simplesmente parou tudo e falou tchau para vocês. E ele não fez isso porque ele ia ficar rico, não fez isso porque ele ia ficar famoso, é porque estava morrendo. E ele começou a namorar uma menina que era assessora dos Ramones, mas a menina era filha de crente, e ela ficou namorando com ele, e ele falou, cara, eu tô perdido, eu acho que essa menina tem o que eu tô procurando. E ele é casado com ela até hoje, né? A Alessandra, o nome dela. Ele se converteu e largou, ele estava literalmente no auge da fama.
E eu lembro que eu já dava aula para adolescentes nessa época, eu falava com os meninos, gente, esse cara, eu oro para ele ser salvo, porque ele tem uma coisa legal. Como assim, professor? O cara, todo pornografia, então, mas no meio da pornografia dele tem uma coisa que é muito legal, que quando Jesus converter, vai virar outra coisa. Ele sabia fazer trocadilhos, né? Eu estudava muito, cara. Tinha um amigo meu que era forte, tinha todos os CDs assim. E o Rodolfo era a estrela, né? Porque as letras dele era cheia de sacadinhas assim, maliciosas, mas tinha uns negócios, igual quando ele fala assim, o meu cabelo é ruim, mas meu terno é de linho, você seu salgadinho, você vai gostar de mim. Ele tava zombando ali, inclusive, do pagode que fazia sucesso na época, né? Ele não tava nem sendo racista, né? Porque na época, como é que era o pagode na época que ele fez essa música? Todo mundo de terno, né? E aí não tinha essa problematização sobre a questão preta, então meu cabelo é ruim, mas meu terno é de linho. E era aquela pagodaiada toda que teve ali nos anos 90, né? E assim, ele no auge da fama, aí quando ele tava gravando aquela música, como é que é? Ô mãe, vê se me manda um dinheiro aqui no estrangeiro, nenhuma mulher quer me dar. Assim, ele é pornográfico, mas tem um negócio ali que quando Jesus pegar, vai virar outra coisa. E aí eu falando isso no ano 2000, né? Aí em 2001 ele largou tudo e foi aquela bomba toda, né? Porque isso é obra de salvação. Ele ele até na entrevista, gente, eu não quero ser exemplo de nada para ninguém, eu só estou contando o que Jesus fez na minha vida. E é isso, né? A gente parou? Conserte o que for possível. Mantenha sua consciência tranquila, sendo pelo menos honesto e sincero para com Deus. No mínimo, trate com compaixão o seu semelhante. Ah, porque tem isso, né? A gente fica muito preocupado com os nossos pecados passados serem perdoados, mas o que a gente vira? Um grande julgador dos pecados passados dos outros, né? Aí, esse cara aceitou Jesus, mas você foi gangster, enfim. Fica longe de mim. Não converse com o Rodolfo, não. Ele cantava aquelas coisas do Raimundos lá. Número 4. Quando você aceitou Jesus, ele te deu a capacidade para lidar com os pecados presentes. Apesar de sermos de Jesus, o pecado nos assedia terrivelmente. Mas ele não precisa nos dominar. Saiba que não há homem que não peque. Quem nega que peca, já está pecando. Devemos evitar pecar. Devemos confessar os nossos pecados. Mas isso não é um ato de julgamento, e sim de comunhão. Devemos deixar o pecado. Veja a íntima relação entre confessar e deixar. Que é Provérbios 28:13, que fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você não consegue viver quando você não admite que você é podre. Agora, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você está em Provérbios 28:13, dizendo assim: olha, cara, reconhece aí que seu teto não é nem de vidro, não, seu teto é de cinzas. É muito ruim. Então seja humilde em pedir perdão a Deus, seja humilde em acolher a humanidade inteira, seja humilde porque você só sabe quem você é porque foi Jesus quem te revelou. Aqueles ainda não sabem quem eles são. É aqui que a igreja entra com muita tensão, né? Porque a igreja não consegue receber as pessoas que ainda não sabem que são pecadoras, né? Talvez um cara famoso no Brasil que mais conseguiu fazer isso foi o Janires. Por exemplo, ele me criou uma banda chamada Rebanhão. O tecladista, que até hoje é um grande servo de Jesus, ele não entendia nada. Cara, eu estou fazendo uma banda, vem tocar comigo. E ele foi discipulando o cara, tal. Eu fico assim: Senhor, eu sou um ser humano incompetente, eu não consigo fazer isso. Sou um cara fechado, eu não sou um cara articulado, não consigo. Mas o Janires conseguia. E ele tinha umas músicas muito polêmicas, via saindo fora de comunhão, né? O Carlinhos Félix, que foi o cantor do Rebanhão até pouco tempo, ele fala que ele já foi disciplinado várias vezes por homossexualidade, porque ele já tem uma voz assim considerada efeminada pela religião. Ao invés que a gente, olha o que esse cara está cantando. Ah, não, é porque é aquela coisa assim, como nem tudo tem sua hora, que é a voz dele. Ah, isso é pecado da homossexualidade, está disciplinado. Quem fez isso com ele? Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas as outras igrejas, ele foi um cara próspero aí, é uma figurona, Carlinhos Félix, né? Então, é Jesus chamando os caras que não tem preparo nenhum, assim, vem comigo. Mas é claro, você tem que chamar os caras vão sendo transformados, né? Porque senão a gente fica criando essas categorias, assim. É claro, eu reconheço que como ser humano, eu não sei
Eu mal consigo conversar com um morador da rua aqui, que fica na rua. Fica, ô Jesus, me dá as competências do Janeiro para eu conseguir tirar esse cara dessa vida que ele tá. Eu não, né? Jesus em mim. Mas por que eu falei isso? Ah, tá, para a gente entender que confessar não é um ato de julgamento, né? Que, aliás, um outro pastor famoso estava fazendo isso, né? Como é que ele arrancava a confissão dos colegas? Olha, você vai entrar na disciplina espiritual agora. Aí ele fazia os caras ficarem pelados na frente dele. É o pastor Paulo... Como é que é? Paulo Júnior. Aí o pessoal começou a contar que o hábito dele, por exemplo, ele se reunia com vários rapazes adolescentes, e aí, como a gente está preparando uma guerra espiritual, você tem que entender isso no seu corpo. Então os rapazes ficavam todos nus para ele ficar examinando os rapazes, igual na minha época, quando a gente ia se apresentar para o exército, não sei se é assim na de hoje, na minha época a gente tinha que ficar aquela carreira de rapazes nus para os caras da polícia lá, do exército, te examinar. Aí ele fazia isso. Aí dava palestra com eles todos pelados, porque era o exército de Deus. Ah, meu filho, conta outra, só. Queria vergonha nessa cara? Mas é um cara tão chato nas pregações. Mas eu que estou cheio de ódio, né? Mas tá bom. E por último, número 5 e último. Quando não souber lidar com o pecado, lembre-se, não fuja de Deus. O aconselhamento feito com pessoas idôneas é uma arma impotente contra a manutenção do pecado. Ah, isso aqui é importante, porque quando Jesus e as Escrituras falam de pecado, eles nunca vão deixar de falar de comunhão. Isso aqui todo já começa com aquele argumento, eu não congrego não, porque é eu e Jesus. Olha, pecado, libertar-se do pecado sem comunhão é farsa, né? E aí por isso que um dos grandes remédios práticos contra o pecado, para a pessoa que já está em Cristo Jesus, é não fugir de Deus, porque a gente pensa assim, eu não consigo parar. Geralmente quando a pessoa me procura e fala isso, fala assim, então a primeira coisa que você tem que fazer, se você pecar 300 mil vezes por dia, você vai falar com Deus logo após essa prática. Porque aí você está tirando o pecado do centro e está colocando Jesus no centro. Né? Geralmente o jovem quando está com problema com pornografia. E aí tem uma outra terapia que talvez num congresso a gente seria reprovado ao falar isso. Mas geralmente eu falo com as pessoas, né, a minha metodologia. Na próxima sessão você vai trazer para mim o que você viu. Aí a pessoa vai te contando o que ela viu, e ela vai dando descrições, e a pessoa fala assim, engraçado, cara, depois daquela nossa sessão, eu já tenho uma semana que eu não estou querendo mais ver pornografia. Porque você vai mostrando as coisas ali. Essa semana eu tive uma experiência com um grupo de alunas. Eu cheguei no local e eu vi que tinha uma aglomeração de meninas. Vou contar isso aqui para terminar, tá? Aí na hora que eu cheguei em silêncio, eu olhei assim, que era um vídeo de uma garota que deveria ter uns 16 anos, tendo relações sexuais com 3 ou 4 rapazes, até onde eu consegui contar. Aí na hora que você vê, você tem aquele impacto. Meu Deus, o mundo está perdido, não sei o quê. Calma, a confissão é aqui, ó. Essas meninas estão tendo acesso a esse material. Aí elas tomaram aquele susto e falei, calma gente, tá tudo em paz. O que está acontecendo aí? Por que vocês estão vendo isso? Fiz só a menina aqui dando para 4, não sei o quê. Aí, falei assim, observe esse vídeo aí, gente. Eu falei com elas, né? Primeira coisa, cuidado com esse vídeo, porque quem compartilha está cometendo o crime que essa menina está sofrendo aí, que ela está sendo estuprada. Que isso, professor? Por que você acha que ela está sendo estuprada? Observa aí. Aí elas começaram a falar, engraçado, ela nem se mexe, né? Ela tá, nossa, ela vira assim, então, vocês não estão vendo que ela está sofrendo um crime? Professor, mas é que ela já postou hoje de manhã falando que ela se arrepende. Eu falei, olha, eu pessoalmente conheço histórias que a pessoa fez a postagem com o cara apontando a arma. Inclusive, uma das pessoas que eu conheço pessoalmente que fez isso é a menina que o Marco Feliciano estuprou. Ela gravou um vídeo que aí quando você tem um olhar clínico, ela tá com olheira. Não, gente, o pastor Marco Feliciano é um homem íntegro, não sei o quê, papapá. E ela tava contando que o pastor, assessor do Feliciano, que é o Bauer, Talma Bauer, tava com um revólver na frente dela e ela gravando de dentro de um carro o vídeo para poder limpar a barra do Feliciano, que ela não ia destruir a família dele assim, né? Aí elas começam a tomar aquele choque. Então assim, ou você é moralista numa situação daquela e leva tudo para a diretora e a diretora chamar a família de todo mundo, ia ser aquele auê, e as meninas iam pensar assim, é piranha, tava dando para 4, não sei o que, eu não sei por que eu gostei daquilo.
Aí você fica assim, gente, olha só, a menina está sofrendo um crime. E outra, aí eu comecei a falar com ela, vocês já pensaram que a maioria dos rapazes que vocês namoram está fazendo o que esses caras fazem? Porque esses caras nem gostam de mulher. Porque um cara que gosta de mulher não ia querer expor essa pessoa. Aí, desculpa a linguagem, eles estão aqui comendo do bom e do melhor, mas qual que é a concentração deles? É expor a menina. Aí eu dei aquela invertida, assim, porque as meninas são orientadas a ver que mulher safada, que mulher não gosta dessas coisas, que mulher não... Ai, que não sei o quê. Aí já saíram meio estonteados e, ó, já guardaram o celular, já foram ficando assim, e aí alguns me chamaram para conversar depois, né? O que é isso? Isso é o exercício do perdão dos pecados. Isso leva até a pessoa. Mas a religião, quando pega isso, esse cara é imoral. Como assim? Ele flagrou as meninas vendo filme pornô e foi conversar com elas. Nossa. Aí Jesus fala, as meninas que estavam vendo filme pornô vão chegar antes de vocês no reino de Deus, que vocês estão tão puros que vocês não podem lidar com as impurezas que se encontram no caminho de vocês. Né? É isso, gente. Entender o pecado assim é que é revolucionário, né? E eu, gente, eu sei do que Deus me perdoou. Eu tenho que sair perdoando o mundo inteiro. Deus me perdoou, Ele me deu chance, Ele me deu vida, Ele me deu graça, me deu chance de não fazer coisa errada, além das que eu já fiz e das quais Ele me guardou. Né? É uma coisa que a gente acabou não falando aí, que é importante ter essa consciência. Que Deus é todo amor. E Deus é amor, inclusive, no sentido de nos fazer adultos com aquilo que a gente faz. Então, a gente é livrado do poder do pecado, mas a gente não é livrado de certos aspectos da consequência do pecado no presente. Né? Tanto é que a gente está comendo o que não presta, nós vamos morrer. A gente está praticando o que moralmente não é correto, que Deus já nos iluminou para a gente não fazer. E tem um monte de coisa acontecendo aí, não só a morte física, mas sei lá, você perde vínculos, você perde respeito, você perde um monte de coisa. E você tem que entender o seguinte, olha, Jesus me perdoou, eu vou conseguir caminhar na graça dele, mas as tragédias do que você fez, elas vêm. Porque senão a gente fica assim, não, tá de boa, Deus perdoou, tal. Deus perdoou, mas Deus vai te tratar como gente adulta, que sabe o que fez, para você nunca mais fazer isso. Então, Deus até pode nos livrar da prisão, mas daquilo que a gente cultivou, não. É aquela coisa, ó. Eu te dei um meio de descer, mas você preferiu se jogar do prédio? Ficou sem uma perna. Até sobre isso, Jesus falou, é melhor você ter ficado sem uma perna do que ir com as duas para o inferno. Né? Só para dar alguns exemplos metafóricos, né, dos sofrimentos que a gente tem. Então, às vezes é isso, Deus perdoou o cara, mas o cara vai ficar meio, porque é do tanto de coisa que ele cultivou e tal. Isso dependendo da história individual de cada um. Tem gente que se envolveu em coisas terríveis e aí Deus purifica totalmente. Por quê? Porque os tempos da ignorância Deus não leva em conta.